Algumas experiências deixam marcas tão profundas na nossa alma que às vezes nunca cicatrizamos. Uma das eras mais tenebrosas da história da humanidade aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. Os horrores vividos por suas vítimas continuam a assombrar muitas pessoas. Eva é uma delas. Eva Schloss nasceu em 11 de maio de 1929 no Hospital Geral de Viena, Áustria. É a segunda filha do casal Erich e Fritzi Geringer. Seus pais casaram-se muito jovens e Erich teve que assumir a fábrica da sua família, a Geringer Braun, após a morte do seu avô em 1924. Eva tinha um irmão de 3 anos mais velho que ela, chamado de Heinz. Em 1938, Hitler anexou a Áustria à Alemanha, o que desencadeou a perseguição aos judeus daquela época. O pai de Eva, preocupado com a situação do país, começou a buscar um lugar seguro para a família. Ele ficou sabendo que uma fábrica na Holanda estava prestes a fechar e decidiu investir parte do seu capital na fábrica, para o caso de precisar sair da Áustria. A Holanda era um país que tinha mantido a neutralidade na Primeira Guerra Mundial, e ele esperava que assim ocorresse na nova guerra. Logo após a compra dessa fábrica, o pai de Eva percebeu que não havia como permanecer na Áustria. Era chegada a hora de partir. Foi a decisão mais difícil de ser tomada, porque a família não poderia ficar junta. Somente o pai conseguiu visto para a Holanda. O resto da família não poderia ir com ele, e eles tiveram que ir para Bruxelas, na Bélgica. O pai de Eva partiu para a Holanda e um pouco depois, em setembro de 1938, as autoridades nazistas escreveram solicitando que ele comparecesse para entregar todos os seus bens. Por sorte, ele não estava mais na Áustria. O tempo que ficaram na Bélgica não foram os melhores para Eva. Ela diz: "O resto da nossa estadia na Bélgica foi sombrio e repleto de ansiedade. Algumas vezes, eles iam visitar o pai na Holanda, mas o pai estava tendo alguns problemas, pois o passaporte estava repleto de selos de entrada e saída, e logo ele precisaria de um novo, o que na época era uma coisa muito complicada de se conseguir. Finalmente, em fevereiro de 1940, a família conseguiu visto e conseguiram se juntar ao pai na Holanda. Na viagem para a Holanda, ela diz: "Comecei a viagem introspectiva e em silêncio, com pouco sentimento de aventura, apenas alívio. A família se instalou em Amsterdã e, de acordo com Eva, lá foram os 2 anos mais felizes da sua vida. Ela fez muitas amizades, desfrutando de grandes aventuras, navegando pelos lagos e canais holandeses em pequenos barcos. Conheceu novas pessoas e deu seus primeiros passos na tentativa de se relacionar com o sexo oposto. Na Holanda, ela podia passear, andar de bicicleta. Parecia uma vida normal para um judeu. Até então, a Holanda permanecia neutra na guerra. Hitler prometeu que iria respeitar a neutralidade dos Países Baixos, mas após a invasão alemã na Polônia, era evidente que ele não cumpriria essa promessa. Mais uma vez, Eva teve que aprender um novo idioma, novos professores, nova vida. Foi nessa época que Eva conheceu Anne, na qual estabeleceu uma grande amizade. Anne Frank era 1 mês mais nova que Eva, mas era nitidamente uma garota mais centrada, madura, sempre estava impecavelmente vestida, enquanto Eva era uma menina mais moleca e desgrenhada. Ela diz: "Enquanto eu ainda jogava amarelinha, Anne lia livros e revistas sobre cinema e ia com suas amigas a docerias, onde tomavam sundae e conversavam como mulheres viajadas." Na noite de 10 de maio de 1940, os aviões alemães sobrevoaram a Holanda atirando. Não havia mais o que fazer. A Alemanha invadiu a Holanda. Era a véspera do aniversário de Eva. Começaram então as restrições para os judeus que moravam na Holanda. Os judeus foram proibidos de exercerem cargos públicos, prestar serviços às universidades e qualquer órgão do governo, entre muitas outras proibições. Em janeiro de 1941, toda a população judia teve que se registrar. Todos receberam identidade nova com a letra J de judeu. Caso algum judeu esquecesse a sua identidade em casa, seria imediatamente preso. Em fevereiro, os holandeses, em solidariedade aos problemas passados pelos judeus, começaram uma greve contra as brutalidades alemãs aos judeus. Foi um pequeno sinal de resistência. Os líderes do movimento foram presos e fuzilados, o que chocou os holandeses e fez com que a face obscura dos nazistas fosse descoberta.
A cada dia, leis mais severas eram impostas aos judeus. Uma decisão feita no dia 20 de janeiro de 1942, chamada A Solução Decisiva para a Questão Judia, era de que todos os judeus europeus seriam enviados para um campo de concentração e lá trabalhariam até a morte. O pai de Eva percebeu que o cerco estava se fechando, então ele começou a estocar alimentos em um armazém alugado, para caso ocorresse alguma emergência. Esses alimentos nunca foram usados pela família de Eva, porém, alguns judeus que estavam escondidos puderam se alimentar e sobreviver por conta desses alimentos. Eva ficou muito satisfeita em saber disso. Em julho de 1942, o irmão de Eva, Heinz, recebeu uma carta o convocando para trabalhar em um campo na Alemanha. Nesse momento, seu pai decidiu tomar uma atitude. Era a hora da família se esconder. Eva e sua mãe foram para um esconderijo, o pai e o irmão para o outro. Esses esconderijos eram casas de famílias holandesas que escondiam judeus por dinheiro ou por caridade. Mas o governo alemão também dava boas recompensas financeiras para as pessoas que delatassem essas famílias que estavam escondidas. A família que abrigava o pai de Eva estava extorquindo ele com muito dinheiro. Foi então que ele resolveu procurar outro lugar, e foi nesse momento que ele foi enganado por uma enfermeira que se passava como membro da resistência holandesa. Mas, na verdade, ela usava um disfarce para encontrar e denunciar judeus. No dia 11 de maio de 1944, aniversário de 15 anos de Eva, ela e toda a sua família foram presos. Poucos dias depois, eles foram enviados para Auschwitz, num trem lotado de judeus, com apenas um balde que servia de latrina para todos. Eva e sua mãe foram enviadas para a ala feminina, que era Auschwitz-Birkenau, e Erich e Heinz para a ala masculina, que se chamava apenas Auschwitz. Todas as mulheres que estavam na ala feminina tiveram os cabelos raspados e receberam um uniforme listrado, e foram tatuadas com uma numeração. O número de Eva era A5272. No lugar, havia um fedor azedo no ar. Depois, Eva descobriu que aquele cheiro vinha dos necrotérios, que estava funcionando a todo vapor. Auschwitz era um lugar sujo, cheio de fome, depravação e cheirava a morte. A vida no campo era um desafio a cada minuto. Muitos prisioneiros perdiam a esperança e morriam. Eva acredita que o fato dela estar viva está mais relacionado à sorte do que à vontade de viver, pois isso ela não tinha. Em Auschwitz havia uma orquestra que era forçada a tocar durante as execuções para distrair os soldados da SS. Dentro do campo, os prisioneiros não judeus passavam a receber pequenos benefícios, recebiam mais comidas e até podiam frequentar bordéis. Tinham acesso a cuidados médicos e melhores condições sanitárias. Já os judeus recebiam pequenas porções de comida, faziam os piores trabalhos e eram tratados como animais. Uma vez, uma capa deu um castigo a Eva porque ela saiu do galpão à noite para fazer suas necessidades, pois estava tendo problemas estomacais por causa da água contaminada. Mas estava totalmente proibido a saída de qualquer prisioneiro, independente de estar passando mal. Então, a capa fez Eva ajoelhar no pátio do lado de fora, segurando um banco pesado sobre a cabeça por 2 horas. E se por acaso ela baixasse o braço ou deixasse os braços soltarem ou soltasse o banco, ela era golpeada na barriga. Tudo isso aconteceu e sua mãe estava apenas olhando, pois ela não podia fazer nada. No campo, Eva foi selecionada para trabalhar no local chamado Canadá. O Canadá era o local onde eram depositadas as coisas tiradas dos judeus, e as pessoas que trabalhavam lá tinham que separar esses itens e classificá-los. Eva então conseguiu que a sua mãe também fosse trabalhar com ela. O propósito do Canadá era saquear todas as posses dos judeus e enviá-los de volta para a Alemanha, onde eram distribuídos para os soldados e as suas famílias. Isso era o que Hitler achava ser justo, devolver aos alemães o que ele acreditava que os judeus tinham tirado da população alemã. Havia roupas, malas, sapatos, carrinhos de bebê, óculos, edredões, joias, relógios e muitas outras coisas. Aconteceu que Eva começou a sentir um inchaço na nuca e a mãe dela começou a insistir para que ela fosse ao hospital do campo para ver o que ela tinha.
Eva não queria, mas a mãe insistiu tanto que ela cedeu. Ao chegar no hospital, a enfermeira que estava atendendo era Minnie, e por coincidência ou sorte, ela era prima da mãe de Eva. E o marido de Minnie era um médico. Os dois eram prisioneiros judeus, mas por serem úteis ao campo, tiveram a oportunidade de trabalhar no hospital. Esse encontro salvou a vida de Fritzi, mãe de Eva. Um dia, ela foi selecionada para a câmara de gás, pois estava muito fraca e com a aparência de cansada. Eva correu até o hospital e pediu ajuda a Minnie, que intercedeu pela vida de Fritz diretamente ao Dr. Mengele, que era conhecido e é conhecido até hoje como o Anjo da Morte. Ele, por um gesto inexplicável, atendeu o pedido de Minnie e salvou a vida da mãe de Eva. Durante alguns momentos, Eva conseguiu encontrar seu pai através das cercas, e lá ela conversava com ele, passava informações sobre a sua mãe e recebia informações sobre o seu irmão. Mas, no inverno de 1944, as coisas começaram a virar contra os alemães. Os soviéticos seguiam em direção à frente oriental, aproximando-se cada dia mais a Auschwitz. Os alemães então começaram a apagar todos os vestígios dos seus crimes, demoliram os crematórios e algumas câmaras de gás, e ordenaram que os judeus que ainda tinham condições de andar evacuassem a área, obrigando-os a andar quilômetros, o que ficou conhecido e ainda é conhecido até hoje como a Marcha da Morte. Eva e sua mãe estavam na enfermaria e, por estarem doentes na época e exaustos, não ouviram comando para partir. Na manhã seguinte, no dia 19 de janeiro, acordaram no mais absoluto silêncio. O alojamento estava vazio, apenas alguns corpos. Elas ficaram abandonadas. Provavelmente acharam que elas estavam mortas. Após alguns dias, os soviéticos chegaram em Auschwitz e elas estavam livres. Os soviéticos cuidaram das pessoas que encontraram no campo, alimentaram e deram direcionamentos para que eles pudessem sair e voltar para suas vidas normais. Eva e sua mãe passaram ainda alguns dias em Auschwitz esperando que a guerra cessasse. Ganharam um pouco de força, se alimentaram e, à medida que recuperavam as forças, começaram a pensar no futuro e a fazer planos. Eva foi então até o campo de Auschwitz, a ala masculina, procurar pelo seu pai e seu irmão, achando que talvez eles pudessem ainda estar lá. Chegando lá, ela encontrou Otto Frank, pai de Anne Frank. Infelizmente, o pai e o irmão de Eva seguiram na Marcha da Morte, e eles foram enviados para o trabalho forçado no campo de concentração chamado Mauthausen, e lá eles morreram de exaustão. Eva e sua mãe voltaram para Amsterdã, e lá Fritz, mãe de Eva, se tornou muito amiga de Otto Frank, o pai de Anne Frank, e eles desenvolveram uma amizade muito bonita, e após isso acabaram se casando. Eva também refez a sua vida, voltou a estudar, e em 1952 casou-se com Zvi Shiloh, com quem teve 3 filhos. Hoje, Eva mora em Londres, virou palestrante e escritora. Os acontecimentos vividos por Eva e sua mãe deixaram marcas profundas nas duas, e durante muito tempo elas se recusaram a falar. Eva é uma sobrevivente. Infelizmente, Heinz, seu irmão, e Eric, seu pai, não sobreviveram. Eva diz: aprendi que, apesar de todo o desespero, haverá sempre uma esperança. A vida é muito preciosa e bonita, e ninguém deve desperdiçá-la.